Nós estamos por alguns domingos falando a respeito de um assunto bíblico, que é um assunto da mais alta importância, o temor ao homem. Eu comentei no último domingo que me despertou compreender um pouco mais esse assunto e ver mais à luz da Bíblia depois de 2 livros que eu li e tenho lido nessas últimas semanas: O Desejo de Agradar a Outros, de Lo Priolo, e também Quando Deus é Pequeno e as Pessoas São Grandes. Esses 2 livros sacudiram muito a minha alma durante esses dias e eu tive a ideia de que deveria meditar um pouco mais nesse assunto e trazer algumas mensagens para a igreja sobre isso. Nós falamos no último domingo que existe uma questão central nas Escrituras: quem você teme? Quem controla você? E nós falamos que a maioria das pessoas, a maioria é controlada pelo ser humano. Nós estamos sempre pensando naquilo que os outros esperam. Nós nos vestimos muitas vezes de acordo com a expectativa das pessoas. Nós falamos muito mais o que as pessoas gostam de ouvir do que elas precisam ouvir. E tantas vezes em que nós ficamos naquele dilema entre as verdades de Deus e aquilo que é o politicamente correto, aceito pela sociedade, tantas vezes nós optamos por esse politicamente correto e nos calamos diante da verdade das Escrituras. Nós falamos que essa situação não é algo novo. Isso começou no Éden, esse medo da exposição. Nós falamos que na entrada do pecado, os nossos pais passaram a ter vergonha um do outro. Eles começaram a se esconder um do outro. Eles também começaram a se esconder desses olhos de Deus que sonda o nosso coração. E de lá para cá nós temos visto a civilização humana nesse caminho, procurando se esconder de Deus, procurando fugir dos olhos daquele que contempla todas as coisas, e ao mesmo tempo vivendo muito preocupado com esse temor de exposição, com esse temor de ser colocado numa situação que a pessoa considera constrangedora. Irmãos, intimamente ligado a essa questão do medo de ser exposto, há algo que muito contribui para que sejamos controlados pelos outros e não por Deus. É o medo da rejeição. É o medo de ser ridicularizado. É o medo de se tornar piada, desprezado, ignorado. Esse tipo de medo, ele se manifesta em situações como aquela em que você estava esperando o convite para a festa de aniversário de uma pessoa e de repente esse convite não chegou. E você fica decepcionado, desapontado, triste, se sentindo de lado, se sentindo de escanteio. Então isso faz com que você se sinta desprezível. E esse medo, esse temor de ser ridicularizado é mais uma das muitas manifestações do temor do homem. Então essa noite eu quero focalizar especificamente nesse assunto: o medo da rejeição, o temor da rejeição. E novamente eu vou mostrar para vocês que esse assunto não é um assunto da psicologia moderna, mas ele é um assunto que se encontra na Bíblia. Então nós vamos inicialmente olhar 3 ou 4 passagens bíblicas sobre esse assunto, e na segunda parte eu quero conduzir vocês a um exemplo específico, focalizando um personagem bíblico que teve um histórico de medo de rejeição, e por conta disso ele sofreu bastante. Então nós vamos começar nessa primeira parte olhando o medo de rejeição na Bíblia, o que a Bíblia tem a ensinar sobre esse assunto. E nós vamos olhar algumas passagens juntos. A primeira está em Deuteronômio capítulo 1. Vamos todos abrir. Deuteronômio capítulo 1. Vamos ler essa passagem. E aqui nós vamos ver a preocupação de Deus justamente com esse temor de ser rejeitado, acabando decidindo uma questão legal. Deuteronômio capítulo 1, verso 17, a Sagrada Escritura nos diz assim: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus.
Porém, a causa que for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Aqui é uma situação que é bem conhecida da gente, que eu acho que só acontecia no tempo bíblico, não acontece hoje no nosso Brasil. Então nós temos uma pessoa, uma autoridade, que tem que tomar uma decisão entre duas partes. Uma das partes é alguém poderoso, alguém de influência, alguém de dinheiro. E do outro lado você tem um pobre, um coitado, uma pessoa que não tem ninguém por ele. E aí a autoridade olha para aquela pessoa de poder, e por conta de temer aquela pessoa, você veja que o texto diz: não temereis a face de ninguém. Ele então, por medo de alguma coisa que ele pode perder, ou de algo que ele poderia ganhar, ele vai e dá a causa para o rico, para o poderoso, mesmo o pobre tendo razão. Como eu disse para vocês, isso não acontece mais hoje, isso acontecia no tempo bíblico. Mas aqui, irmãos, é a primeira ilustração de uma pessoa que pegou a justiça de Deus e tornou a justiça de Deus pequena, e pegou as pessoas e tornou as pessoas maiores do que a justiça de Deus. Consideraram a justiça de Deus pequena, sacrificando o pobre para exaltar o rico, aquele que tem poder e aquele que tem influência. Eu espero que você não seja assim. Eu não espero que você seja daquele tipo de pessoa que apenas reverencia aqueles que têm poder, influência e dinheiro por causa de alguma coisa que você pode ganhar ou por medo de perder alguma coisa. Mas aqui é uma ilustração de temor do homem, temor de rejeição, temor de perder alguma coisa ou de deixar de ganhar. Nós temos uma outra passagem, 1 Samuel capítulo 15, vamos olhar. Novamente nós estamos fazendo como no último domingo, construindo uma série de passagens bíblicas e depois nós vamos fazer uma síntese delas. Então, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Vamos começar com o versículo 9. 1 Samuel 15, verso 9, temos uma outra situação aqui de temor do homem. Diz assim: e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Você deve lembrar do que trata esse capítulo. Deus havia dito a Saul através de Samuel que ele deveria ir aos amalequitas e destruir completamente aquele povo. Ele deveria destruir casa, ele deveria matar mulher, criança, idoso, animais. Eles tinham que consagrar tudo à destruição e não trazer nada com eles como despojo de guerra. E aí chega lá, Saul não obedece à voz de Deus, ele mata de fato muita gente, mas ele traz vivo o rei e ele traz vivo os animais. E ele diz assim, que os animais ele trouxe vivo porque ele tinha uma boa intenção. A intenção dele era oferecer esses animais em sacrifício ao Senhor. E quando Samuel encontra com ele, confronta ele, olha só a resposta que ele dá no versículo 24. Temor do homem, você tem aqui. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então, segundo Saul, ele se sentiu pressionado, ele teve medo dos seus soldados, ele teve medo do que as pessoas esperariam dele. Os seus soldados esperavam dele que ele fosse um sujeito generoso e que de todos aqueles despojos de guerra ele entregasse uma parte para os seus soldados e uma outra sacrificasse ao Senhor. E ele temeu a expectativa das pessoas e por conta disso ele desobedeceu. Irmãos, aqui é um caso em que Deus foi pequeno e as pessoas foram grandes. O resultado disso tudo, vocês conhecem a história, foi que Saul perdeu o seu trono. A lição aqui que fica para a gente dessa passagem é que aquelas pessoas que temem ser rejeitadas pelo homem, elas acabam sendo rejeitadas por Deus. Aqueles que temem sofrer em frustrar as expectativas de alguém, essas pessoas acabam sendo desprezadas pelo próprio Criador de todas as coisas.
Temos mais uma passagem agora no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 12. Vamos abrir em João, capítulo 12. Evangelho segundo João, capítulo 12, verso 42 e 43. Diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa passagem ela aconteceu no momento do ministério de Jesus. E o texto diz que muitas autoridades reconheceram Jesus como Messias, creram em Jesus, acreditaram que Jesus era o cumprimento de todas as profecias, ele era o enviado de Deus, ele era aquele novo rei. Mas por que eles não diziam isso? Por que eles não faziam aquilo que todo novo convertido gosta de dizer, que é espalhar para todo mundo que é crente em Jesus? Por que eles não confessavam? Por que eles não evangelizavam? Por que eles não declaravam para as pessoas que agora eles eram discípulos de Jesus? O texto diz: medo de serem expulsos da sinagoga, medo de rejeição. E o texto diz que eles fizeram isso, no final das contas, não era pelo medo de serem rejeitados, mas é porque eles estavam considerando a glória dos homens maior do que a glória de Deus. Eles consideraram a aprovação daquelas pessoas, daqueles religiosos, muito mais importantes do que a aprovação de Deus. Isso soa familiar para você? Irmãos, há muitas pessoas que preferem morrer por Jesus do que viver por Jesus. Sabe o que eu quero dizer? É que se aparecesse hoje no nosso país uma grande perseguição, em que dissesse para você, negue a Jesus, ou leve um tiro na cabeça, talvez muitas pessoas aceitariam levar um tiro na cabeça por causa de Jesus. Mas essas mesmas pessoas, na vida comum, no dia a dia, elas não escolhem ser ignoradas, serem rejeitadas, serem maltratadas, às vezes tornadas até pobres por causa do nome do Senhor. O ponto que eu quero destacar aqui é que quando nós estamos numa situação de perseguição, isso exige da gente uma decisão radical, exige da gente um posicionamento em que nós tomamos uma decisão e pagamos o preço dela. Mas ao mesmo tempo, no curso normal da vida, nos acontecimentos do dia a dia, parece que nós vamos adiando essas muitas exigências que o Evangelho traz, essas muitas demandas de Deus, e nós acabamos vivendo uma vida em que nós tememos muito mais o que as pessoas esperam do que o que Deus espera de nós. Eu posso dar um exemplo disso muito claro. Veja o próprio evangelismo. É interessante como as pessoas se sentem muito mais à vontade para evangelizar quando você está em grupo e quando você está longe de casa. Você já percebeu que as viagens missionárias que são mais requisitadas são aquelas viagens que levam você mais longe ainda da sua família? Parece que evangelizar em outro estado, em outra cidade, em outro país, é muito mais fácil do que evangelizar no nosso bairro e evangelizar dentro da nossa casa. Não sei se vocês lembram, mas naquela passagem em que Jesus cura aquele endemoniado gadareno, aquele ex-endemoniado imediatamente diz assim: Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser seu discípulo. E Jesus diz: não, você vai voltar à sua casa e você vai contar aos seus familiares tudo o que aconteceu em você. A ideia é: vá evangelizar a sua família. Irmãos, eu não estou de maneira alguma criticando viagens missionárias. Eu estou falando que a fuga de você evangelizar aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas às quais você tem intimidade, é uma das muitas manifestações do temor ao homem. Essa fuga de declarar
de falar, eu sou de Jesus, eu vivo para Jesus. Você mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em certo sentido, todos nós acabamos repetindo o mesmo erro das pessoas dessa passagem que acabamos de ler. Nós amamos muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus, à medida em que nos calamos e não falamos nisso. Nós temos de lembrar que a Bíblia deixa muito claro que há um elemento de loucura na pregação do Evangelho. E que quando nós proclamamos Jesus como deve ser proclamado, nós sempre vamos ser rejeitados, nós sempre vamos ser ridicularizados, porque há um elemento de loucura na pregação. E todos aqueles que amam a glória de Deus aceitam isso e estão dispostos a pagar esse preço, mesmo que isso signifique ser ridicularizado entre os familiares e os vizinhos. Mas agora deixe-me seguir com vocês para um exemplo de uma pessoa. Aqui eu citei passagens, mas eu quero mencionar para vocês um personagem específico do Novo Testamento que lutou com o temor do homem, esse medo de rejeição. Eu quero falar um pouco sobre o apóstolo Pedro. Por que o apóstolo Pedro? Irmãos, porque de todos os discípulos de Jesus, o último que a gente pensaria que teria algum medo de rejeição era o apóstolo Pedro. Vocês lembram que o apóstolo Pedro, ele era o mais impetuoso dos discípulos? Eu estou dizendo o quê? Estou certo? Estou certo? Estou, ok. Então, lembra que Pedro era o mais impetuoso de todos. Vocês lembram que quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, estava todo mundo quietinho, mas Pedro não conseguia se conter? Ah, Senhor, lava tudo aqui, lava meu pé. Primeiro ele disse, Senhor, tu não vai lavar nada. Aí Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ah, então lava tudo, lava a cabeça, lava pés. Ele era impetuoso. Até quando Jesus Cristo disse a ele, Pedro, olha, Satanás requereu você a mim para te peneirar, e eu orei para que tua fé não desfalecesse. Pedro disse, Jesus, que nada, Jesus, eu estou contigo até a morte. Mesmo que me exija a vida, eu dou minha vida por ti. E Jesus diz, olha, você antes que o galo cante, você vai me negar. O ponto, irmãos, é que a última pessoa que a gente esperava que tivesse medo de rejeição, era esse homem. Além do seu temperamento impetuoso, nós temos o fato daquilo que ele viu. Ele viu milagres tremendos. Na transfiguração, quando Jesus Cristo apareceu com um pouco da sua glória divina, Pedro estava lá. E mais uma vez falou que não devia, mas estava lá. Quando o Senhor Jesus pergunta a ele, Pedro, quem eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz, você é um bem-aventurado, Simão, porque não foi carne e sangue que revelou isso para você, foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Messias. Irmãos, com todas essas coisas, nós jamais esperaríamos que esse homem tivesse medo de alguém, tivesse medo de ser rejeitado. Mas até pessoas valentes, até pessoas que são impetuosas, até aqueles mais corajosos no reino de Deus, padecem desse mal do temor das pessoas. Então vamos olhar Lucas capítulo 22, e vamos ver aqui no exemplo de Pedro, a manifestação dele do temor de rejeição. Lucas 22. Versículos 54 até os 60. Então, prendendo-o, aqui quem foi preso foi o Senhor Jesus Cristo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher,
não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aqui nós temos Pedro com medo, esse homem impetuoso, esse homem corajoso, que quando o Senhor Jesus foi preso, ele pegou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados que tinham vindo prender Jesus. E quando a gente lê essa história, não parece ser o mesmo personagem, não parece. A gente não esperava esse tipo de comportamento dele. Mas você poderia ler o texto, caso você estivesse lendo pela primeira vez, você imaginar: não, para um homem corajoso desse, está morrendo de medo, certamente quem denunciou ele foi um centurião romano que estava com a espada na mão, pronto para matar ele, caso ele se identificasse como discípulo de Cristo. Foi isso que aconteceu? Quem foi que viu ele? Uma empregada, uma criada, viu, denunciou, e ele ficou morrendo de medo, ao ponto de praguejar, dizendo, é como se ele dissesse assim: eu amaldiçoo a minha vida, caso eu tenha vivido um dia na companhia desse homem. Só que quando ele praguejou, irmãos, ele escolheu o pior momento para fazer isso, porque no versículo 61 diz assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu imagino Pedro aqui nessa hora como Adão lá no Éden, diante do olhar de Deus, sem ter para onde fugir, sem ter como se explicar, sem ter nada para dizer diante do Senhor, sem possibilidade de fuga, como se estivesse espiritualmente nu. Então ele sofreu com o temor do homem, mas louvado seja Deus que ele foi restaurado. Quando o Senhor Jesus aparece, eu acho muito interessante isso. Olha em Marcos capítulo 16, aqui a gente tem a primeira pista da restauração de Pedro. Capítulo 16, segundo o Evangelho em Marcos. Versículo 7. Jesus aqui tinha acabado de ressuscitar, seus discípulos estavam todos fugidos. E aí Jesus manda um recado, diz assim, verso 7, Marcos 16: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Você vê a linguagem que o autor está usando? Diga aos discípulos e a quem? A Pedro. Por que citou Pedro individual em relação aos outros? Porque Pedro tinha negado. Provavelmente Pedro pensava que não tinha mais jeito para ele, mas Jesus estava mandando um recado: Pedro, eu quero me encontrar com você de novo, vai lá me esperar. E aí vocês lembram no Evangelho de João capítulo 21, como se fosse uma ironia de Jesus, 3 vezes Pedro negou e 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. E daquele dia, irmãos, esse homem é completamente diferente. Você lê o livro de Atos, você se empolga vendo Pedro. Ele diante daquelas mesmas autoridades às quais ele fugiu da presença de Jesus, ele agora está proclamando, mesmo levando surra de chicote, ele diz: antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Ele agora considerava Deus grande e os homens pequenos. Mas a pergunta que eu faço para você é: resolveu o problema do temor do homem no coração de Pedro? Resolveu? Os anos passaram, ele ficou idoso, maduro na fé, coluna da igreja, mas um dia, esse temor do homem voltou para o seu coração. Gálatas capítulo 2, vamos até lá.
Gálatas capítulo 2. Aqui nós temos, irmãos, uma média de 20 anos do episódio em que Pedro negou a Jesus. 20 anos, ele já era uma coluna da igreja, ele estava entre os principais dos apóstolos. Mas o que eu quero destacar aqui para você nessa passagem é que o temor ao homem, ele não só está no coração dos corajosos, mas ele também pode vir no coração daquelas pessoas que são maduras. Aqueles que são maduros na fé, que tem tempo de igreja, que já é experimentado no caminho do Senhor, que já tem muita experiência. Até com essas pessoas o temor do homem pode tocar. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Veja essa situação aqui. Diz assim, aqui é Paulo que está falando. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Veja a linguagem novamente, temendo. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então aqui você, para entender essa passagem, precisa trazer à sua mente que nos primeiros anos da fé cristã, havia um pensamento destoante na igreja sobre quem era o povo de Deus. Os judeus cristãos, na sua maioria, eles acreditavam que só eles eram o povo de Deus. Só eles eram o povo verdadeiro de Deus. Alguns outros acreditavam que os gentios também poderiam ser povo de Deus, mas para eles serem povo de Deus, eles tinham que aderir a certos costumes judeus, como por exemplo a circuncisão e a prática de algumas dietas alimentares e assim por diante. E aqui nós temos Pedro. Imagina lá, está a igreja reunida de Antioquia, e só tem gentio na igreja, não tem nenhum judeu. E Pedro está lá todo feliz, e come com gentio, e conversa com os irmãos gentio, e aquela maravilha toda. De repente começa a chegar na igreja um monte de judeu. Pedro começa a ficar com medo, e ele vai aqui para o lado do judeu, começa a comer com os judeus, porque judeu não pode comer com gentio, porque o judeu é puro e o gentio é impuro. E aí ele começa a comer ali, e o Barnabé, que também era o líder importante na igreja, quando viu, foi fazer a mesma coisa, se afastando, porque nós não podemos nos relacionar com vocês. E o texto diz, por que ele fez isso? Porque ele estava com medo, dos da circuncisão, ele estava com medo do que os judeus diriam dele. Ele estava com medo que as pessoas tivessem um conceito inferior dele, que dissessem que ele era um impuro, que ele estava se alimentando com gentio. E o apóstolo Paulo, quando disse que viu isso, ficou muito nervoso e o resistiu face a face. Você sabe o que significa isso? Quando dois homens assim colam a cara um no outro, você já deve ter visto isso em jogo de futebol, em que um cola a cara no outro assim, e sabe que não pode dar uma mãozada, senão vai ser expulso, e fica ali gritando um com o outro. Foi isso que aconteceu. Porque Pedro, irmãos, resolveu participar desse tipo de divisão? Porque ele temeu as pessoas, ele temeu o que as pessoas diriam dele. Ele pensou na expectativa das pessoas, ele não queria que o seu conceito caísse. Então a lição aqui para a gente é essa, irmãos, é que até as pessoas mais maduras na fé são acometidas pelo temor do homem. O temor do homem vem disfarçado através de várias coisas, através de várias práticas que até parecem ser boas. É como se fosse um animal que vive dentro de você, e que você pode mantê-lo sem se alimentar em algum tempo, e ele fica fraco, mas basta um pequeno descuido seu que ele se solta e ele consome a sua vida. E aqui, para a gente terminar a nossa análise sobre Pedro, para não deixar ele ruim na fita, demorou muito tempo
Mas ele, pela graça de Deus, venceu o temor ao homem. Vamos olhar a primeira epístola dele, primeira epístola de Pedro, capítulo 3. E aqui é o lado bom da história, é que o temor ao homem pode ser vencido, o temor ao homem pode ser superado. Ele acomete pessoas valentes, ele acomete pessoas maduras na fé, mas ele pode ser vencido. 1 Pedro capítulo 3, verso 13, vamos ler. 1 Pedro 3,13, diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Qual é a próxima frase? Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mudou ou não mudou? Não tenha medo das pessoas. Não tenha medo das ameaças das pessoas, não tenha medo do que as pessoas acham de você. Em vez disso, se santifique a Cristo, pense em Cristo, viva para Cristo, procure conhecer a palavra de Cristo de tal maneira que você, todas as vezes em que tiver a oportunidade, você explique bem a fé que você crê. Aqui, irmãos, ele já estava bem velhinho. Então é que a ideia aqui para a gente é essa: o temor ao homem pode ser vencido, o temor ao homem pode ser superado. Ele é como uma doença que existe dentro do nosso coração, mas com o auxílio do Senhor Jesus e sendo expostos à verdade do Evangelho, ele pode ser superado e ser vencido. Então vamos aqui avaliar um pouco todos esses dados que a gente já viu na Sagrada Escritura. Irmãos e irmãs, o que o medo da vergonha e da rejeição indica? O que indica na nossa vida? Quando nós achamos mais importantes o que as pessoas pensam e esperam da gente do que o que Deus espera e pensa. Isso simplesmente indica que nós transformamos as pessoas em ídolos, que nós estamos exaltando as pessoas maiores do que Deus. É como se as pessoas tivessem capacidade de nos suprir com autoestima, de nos suprir com aceitação, com amor, com admiração. E nós transformamos as pessoas em ídolos. E sabe qual é a pior coisa de um ídolo? É que o ídolo domina você. O ídolo faz promessas para você que ele não pode cumprir. Ele se oferece como alguém que vai completar a sua vida, mas no final é tudo enganação. E ele acaba governando a sua vida. Ele diz como é que você deve falar, o que você deve falar. Ele diz como é que você deve rir, que tipos de piadas imorais você deve rir, que tipo de grupo você deve frequentar, aquilo que você deve falar, que você não deve falar nada que choque e desagrade as pessoas, mesmo que desagrade a Deus. O ídolo governa, o ídolo controla a sua vida. Eu li durante essa semana um depoimento de uma jovem universitária. Ela era uma atleta muito renomada na universidade que ela estudava, e ela além disso era uma excelente aluna, e ela começou a ter dificuldade de lidar com as expectativas das pessoas. As pessoas esperavam que ela sempre fosse a melhor, que ela sempre fosse a melhor atleta, e vocês sabem que até os melhores dos atletas não são melhores em todos os jogos. Que ela fosse sempre a melhor aluna, mas você sabe que até os melhores alunos de vez em quando vacilam. E ela foi criando problemas internos no seu coração, sem saber lidar com as expectativas das pessoas, foi começando a ficar doente, ficar depressiva, porque ela não queria decepcionar, até o dia em que ela não aguentou mais, e deu um tiro na sua cabeça. Uma jovem, 20 anos,
As pessoas se tornaram um ídolo para ela. Ela se tornou escrava das expectativas das pessoas. Ela precisava de aceitação. É verdade, irmãos, que a maioria das pessoas não chega a esse extremo. Mas nós podemos dizer que a maioria das pessoas acaba vivendo uma vida de grande frustração. Porque sempre estão temendo as pessoas. Sempre estão tentando agradar todo mundo. Sempre estão tentando viver em torno daquilo que as pessoas esperam de você. Deixe-me mostrar para você algumas pistas que apontam para o fato se você é uma dessas pessoas que teme a rejeição. Tem algumas atitudes. Primeira, aquele costume de esconder, dissimular seus pecados, dissimular cobiças, ressentimentos, maus hábitos. A verdade é como se você tivesse medo de que as pessoas vissem quem de fato é você e rejeitassem você por conta disso. Essa é uma das demonstrações. Outra, você sempre está se protegendo e se justificando. Você sempre está se explicando. Através de mentiras, às vezes através de fuga, através de mudanças de assunto. É como se você desejasse sempre parecer melhor diante das pessoas e ao mesmo tempo evitar a confrontação. Isso é uma manifestação do temor do homem. Outra, nós vimos na Bíblia já, o favoritismo. Você privilegiar pessoas de poder, de influência. Pessoas que podem lhe doar alguma coisa, ou podem tomar alguma coisa que você acha importante. É uma outra manifestação. Uma outra é aquela pessoa que tem o sentimento de que sempre se doa, mas que nunca recebe nada em troca. Já escutei isso centenas de vezes. Ah, pastor, eu me dou, e eu nunca recebo nada em troca. Outra atitude é aquela de acusação. Você acusa, parece que de certa maneira você sempre tornar os erros das pessoas mais latentes, acaba meio que diminuindo os seus próprios seus. Aquele sentimento também de você não se sentir valorizado. Ninguém me valoriza, ninguém me ama, estou nessa relação e eu não sinto que eu sou amado verdadeiramente. Medo de rejeição. Medo de ser deixado, medo de ser abandonado. Outra é a própria vergonha das suas origens, de onde você nasceu, as pessoas que são da sua família. Às vezes você esconde essas coisas porque tem vergonha de onde você veio. Isso também é medo do homem. Uma preocupação excessiva com o que as pessoas gostam ou não gostam. Você sempre está pensando nisso, e quando você não consegue oferecer isso às pessoas, e as pessoas se decepcionam com você, isso desestabiliza a sua vida. Isso é manifestação do temor do homem. Você dizer às pessoas sempre o que agrada, em vez do que o que precisa. Isso é temor de rejeição e é temor do homem também. Você manipular pessoas, situações, para evitar que seus defeitos sejam vistos e as suas virtudes sejam exaltadas, é temor do homem. Você deixar as pessoas te machucar e nunca falar nada, um eterno Marte. As pessoas estão batendo em você, você não diz para, está doendo, você não diz, porque você não quer decepcionar as pessoas, você não quer ser rejeitado. Autocomiseração, ter pena de si mesmo, querer sempre parecer o coitadinho, para sempre ter uma pessoa afagando você, dizendo, oh, coitadinho, sofre tanto. Irmãos, a lista é grande, mas o temor do homem, o temor da rejeição, ele vem disfarçado de diversos meios e diversas facetas. Caminhando aqui para a nossa conclusão, a pergunta que nós fazemos depois de expor todos esses dados bíblicos é essa: como lidar com isso? Como lidar com o temor de rejeição? Primeiro, você precisa se converter. Caso você esteja aqui essa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero te dizer que
A única maneira de você vencer o temor ao homem é você se convertendo a Jesus. É você se arrependendo dos seus pecados e clamando para que Ele seja seu Salvador. E você fazer um compromisso de viver para Ele. A Bíblia diz que quando você se converte a Jesus, o Espírito Santo inicia uma nova vida em você, uma vida espiritual. Ele insere um novo princípio no seu coração, em que você passa a se preocupar menos com as coisas desse mundo e a pensar mais na glória e na pessoa de Deus. É por isso que você precisa de conversão. Porque sem ser convertido, ou você vai estar sempre preocupado com que as pessoas, com o que agrada as pessoas, ou se você pode ser o outro extremo, está sempre preocupado com o que agrada você. Você não vai pensar no que agrada a Deus. É por isso que você precisa de conversão. Então essa noite, se você ainda não entregou sua vida, entregue-se a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, deposite a fé no sacrifício de Cristo que perdoa você de todo o pecado, e o Espírito Santo vai te dar um novo coração, e você vai ter de hoje em diante um princípio novo operando na sua vida, que leva você a temer a Deus em vez de temer as pessoas. Mas para você que já é cristão, o que você deve fazer? Primeiro você deve identificar quais são os ídolos do seu coração. Parece que tem certas pessoas, de maneira geral, é uma experiência comum que nós tememos as pessoas. Mas parece que há certos indivíduos que parece que tememos mais, que nos preocupamos mais, que pensamos em suprir mais a expectativa dessas pessoas, de pensar mais no louvor dessas pessoas do que no louvor de Deus, de nos frustrar quando não conseguimos atingir o nosso objetivo de agradar aquela pessoa. Pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho, pode ser seus pais, pode ser o seu grupo de amigos. Identifique isso. De repente pode ser áreas da sua vida em que você colocou certas proteções, em que você está dissimulando certos pecados para você parecer melhor do que quem de fato você é. Ou de repente são até situações corriqueiras do seu dia a dia, em que você sempre está tentando manipular o que os outros pensam e esperam de você, para que você sempre se pareça uma boa pessoa. Identifique isso. Peça para o Espírito Santo sondar seu coração essa noite, mostrar para você quais são as áreas e as pessoas às quais você tem temido rejeição. E depois de você perceber isso, ore a Deus, peça perdão, faça compromisso com Deus de ser diferente de hoje em diante. Mas uma outra coisa, irmãos, que é fundamental para a gente vencer o temor às pessoas, é nós pregarmos para nós mesmos que a pessoa mais importante desse universo nunca vai nos rejeitar. Você pode ser rejeitado pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, mas a pessoa mais importante desse universo nunca vai rejeitar você. Ele disse lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5: nunca vos deixarei, de modo nenhum vos abandonarei. Lembre-se que de seguir a Cristo de uma maneira ou outra sempre implica em rejeição. Isso é fato. Jesus falou em Mateus 10, 25 que se eles chamaram a Beelzebu o dono da casa, quanto mais aos servos da casa. Então se eles chamaram Jesus de o maioral dos demônios, o que esperar de nós que estamos tão longe de Jesus? Então de alguma maneira a nossa vida sempre vai implicar em rejeição. Quando você abrir a sua boca e começar a dizer os valores que pautam a sua vida, os valores bíblicos, aquilo que Deus diz que é verdade na palavra dele, isso sempre vai gerar repúdio nas pessoas que não se converteram a Cristo. É assim mesmo. Os nossos valores geram oposição,
mas a nossa própria vida gera oposição. Quando um incrédulo que vive nas trevas, ele é colocado diante de alguém que é de Jesus e que anda na luz, a luz não combina com as trevas, a nossa vida acaba sendo uma repreensão. As pessoas olham para a nossa vida e veem que existe uma vida oposta a elas, uma vida que é aprovada por Deus, e a nossa vida acaba envergonhando os pecados deles, e é por isso que eles nos repudiam. Mas irmãos e irmãs, a despeito dessas coisas, lembre-se, Deus nunca vai te rejeitar, Deus nunca vai lançar você fora, Deus nunca vai desprezar você. De repente o mundo pode achar que isso é até uma tolice, mas lembre-se que vai chegar o dia em que o mundo inteiro vai entender essa verdade que eu estou falando aqui agora. Vai chegar o dia em que todas as nações vão saber que a única rejeição e aceitação que importa é a de Deus. Elas não enxergam, não acreditam, não veem isso hoje, mas no dia em que elas estiverem diante de Jesus e elas ouvirem aquela frase terrível: "Partai-vos de mim, malditos, para o inferno preparado para o diabo e dos seus anjos", eles vão ver nesse dia que a única aceitação e a única rejeição que importa é a de Deus. Você já pode ver isso hoje, você já pode sentir isso hoje, porque você é de Jesus, você tem o Espírito Santo, você foi feito nova criatura. Você já pode no seu coração cultivar um amor, uma identificação com Deus, de tal maneira que o que importa para você é o favor de Deus, são as palavras de Deus. Se você tiver de ouvir palavras agradáveis de uma pessoa, palavras de afirmação de uma pessoa, deseje com o seu coração, com toda a sua alma, ouvir da boca de Deus. Ele dizendo: "Bem está, servo bom e fiel, entra para o reino do teu Senhor". Essas são as únicas palavras de afirmação que nós deveremos desejar ouvir, e não aquelas que massageiam o nosso ego. E por fim, para você vencer o temor do ser humano, você precisa pensar na glória de Deus. Olhe comigo João capítulo 5. João capítulo 5. Veja essa pergunta que Jesus faz para aqueles que estavam ouvindo a sua pregação e que estavam dizendo que era de Deus. João 5, verso 44, Jesus fala assim: "Como podeis crer, vós que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único?" Estão vendo a pergunta de Jesus? Vocês acham que creem em Deus, no entanto ficam buscando a glória das pessoas. Vocês acham que creem, mas vocês não estão buscando o louvor de Deus, vocês estão buscando o louvor dos homens. Vocês dizem que são povo de Deus, mas vocês não estão buscando a aceitação de Deus, o ser reconhecido por Deus. Vocês querem ser reconhecidos uns pelos outros. E aqui, irmãos, é um ponto em que o nosso coração tantas vezes fica dividido. Parece que essa glória dos homens, essa aceitação dos homens, esse aceitar a expectativa das pessoas, essa pequena luz de um fósforo aceso, parece que é mais desejável para nós do que essa glória reluzente de Deus. É isso aqui que nós chamamos de pressão do grupo. Os psicólogos gostam de chamar. É o mesmo temor do homem. Essa manifestação, ela se dá quando a gente fica pensando muito tempo no que as pessoas querem da gente.
Nós pensamos na nossa aparência, a nossa roupa, os nossos hábitos, aquilo que as pessoas acharam do nosso último comentário. Quando nós gastamos muito tempo nessas coisas, significa que nós estamos buscando mais a glória dos homens. Jesus não era assim. Parece que nós temos a preocupação de não parecermos idiotas diante das pessoas, do que viver de modo não pecaminoso. Jesus era diferente. Ele não se preocupava com a maneira que o mundo o avaliava. Ele se avaliava pelas leis do céu. Ele não mostrava favoritismo. Ele confrontava os pobres, ele confrontava os ricos. O seu ensino não se baseava naquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele falava o que as pessoas precisavam ouvir. Às vezes até dizendo para eles: vocês são filhos do diabo. O apóstolo Paulo também era assim. Ele disse que não buscava o favor, a aceitação das pessoas, ele pensava na glória de Deus. Então, irmãos, a única solução para esse temor das pessoas, da expectativa, dessa chamada pressão do grupo, é você pensar na glória de Deus. É você pensar: eu não vivo para agradar a mim mesmo, eu não vivo para agradar as pessoas, eu não vivo em torno das expectativas do meu coração, eu não vivo em torno das expectativas das pessoas, eu vivo para obedecer ao Senhor. Eu quero viver em torno das expectativas do meu Deus, daquilo que Ele requer da minha vida. Eu não vivo para mim, é Cristo que vive em mim. E se um dia eu for para ouvir palavras de afirmação, eu quero ouvir da boca do meu Deus. Isso é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus significa eu diminuir, significa as expectativas das pessoas em torno de mim diminuírem e Deus aparecer. Tudo que fazemos é por Ele, para Ele. A gente foge da aprovação humana. Nós fugimos da bajulação. Nós vamos ainda tocar nesse assunto, e nós vamos ver que uma das grandes manifestações do temor do homem vem disfarçado nessa forma de bajulação, ego massageado. As pessoas falando aquilo que você gosta, exaltando suas virtudes, pegando às vezes as qualidades que você tem, potencializando ela. E tudo isso faz com que nós sejamos vistos e Deus não seja visto. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que Ele purifique o nosso coração, que Ele semeie em nosso coração esse novo princípio de querermos honrar Ele, buscar a glória dEle, temermos a Ele, nos alegrar com o fato de que somos aceitos nele, não importando com o que as pessoas vão dizer da gente, e não querendo que as pessoas nos aceitem, mas que elas de fato nos tratem como servos do Senhor. Amém.